Vocês viram que Opa! Vocês viram que eu coloquei lá na plataforma, no mural, que eu coloquei um materialzinho, eu postei de novo o materialzinho Não, mentira, para vocês não é de novo, né? Para vocês é novidade. O materialzinho de modernismo e o materialzinho de vidas secas, tá certo? Eu já postei ontem, lá no começo da noite, para já você ter isso aí, porque hoje a nossa. Porque é o seguinte: amanhã vocês têm um simulado de ponto extra. Tem gente que não está precisando, não. Tem gente que está de boa. Mas tem gente que nem a prova fez. Não fez nem a primeira nem a segunda chamada. Certo? Então, eu tenho a impressão de que essas pessoas, né, qualquer ajuda que vier vai ser importante. Tá certo? E do outro lado, teve gente que fez a prova, mas não se saiu bem na prova e não fez os quiz. Sabe? Então, esse simulado de amanhã à tarde vai ser para dar aquela oportunidade para quem não conseguiu aparar as arestas aí, né, até agora. Tá certo? E é um simulado de 10 questões, né? Eu coloquei lá para vocês qual é a matéria. Para quem não viu ainda, a matéria vai ser pré-modernismo e a matéria de hoje e de amanhã, tá certo? Ou seja, o pré-modernismo, certo? Que é a matéria de hoje. Não, desculpa, a Semana de Arte Moderna, que é a matéria de hoje, e o Vidas Secas, que eu vou analisar amanhã, mas que, obviamente, né, já estou falando dele há algumas semanas, espero que você tenha lido, né, ou esteja lendo, ou que tenha pelo menos lido uma análise, né, porque eu sei que isso acontece, certo? Para que você possa não estar completamente verde, né, amanhã na hora desse simulado. De qualquer forma, o material já está na plataforma desde ontem. Então, hoje, eu fiz o materialzinho do Vidas Secas, falando os aspectos mais importantes, fazendo um resumo do livro, né? Então, quer dizer, deixei tudo arrumadinho para você ter as ferramentas para você, né, se dar bem amanhã, porque tem gente que vai precisar. Então, não quero ver ninguém aí com o corpo mole, principalmente se tiver precisando de nota, né, gente? Porque simulado de nota extra, de ponto extra, já é uma ajuda, né? Que a gente sabe que nesse momento é necessária para muita gente. Tem muita gente que passou por muitos altos e baixos, mas tá aí, né? Um simulado para te ajudar. Então, seja ajudado, mas então mexe essa Pocahontas aí. Tá certo? É... Então tá, queridos, eu me lembro que eu tinha ficado de falar sobre Augusto dos Anjos, né, entre os autores pré-modernistas, faltou eu falar do Augusto dos Anjos, falei de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto, falamos de Os Sertões Euclides da Cunha, falamos de Canaã, Graça Aranha, falamos de Urupês com Monteiro Lobato, Sítio Capão Amarelo, aquela coisa toda, tal. Ficou faltando o cara da poesia, né? Que é o Augusto dos Anjos. Gente, o Augusto dos Anjos, ele é um cara. Olha o Vinícius ali. Vinícius, você está com o cabelo preso? Está, né? Ah, tá. Beleza. Então, seu cabelo está muito grande. Não, não. O Augusto dos Anjos ele vai ser o cara da poesia nesse período. E é interessante, aqui é interessante observar, meninos. O Augusto dos Anjos, ele vai ser aquele cara que, se ele tivesse nascido um pouquinho mais para frente, ele teria com certeza sido considerado modernista. Por quê? Porque todas as misturas, todas as rupturas, todas as inovações que a gente vai ver nos movimentos vanguardistas, modernistas e afins, né? O Augusto dos Anjos, de certa forma, vai apresentar na poesia dele. Só que ele nasce né, antes do modernismo. E, se não me engano, ele morre, né, quando o modernismo começa, logo assim, ele não vai viver muito tempo, se não me engano, ele vive só 30 anos, é coisa tipo assim, tá certo? É, então, ele não consegue se encaixar no modernismo, por quê? Porque ele não viveu o suficiente para ser considerado modernista. Mas
E assim, existem algumas coisas de transição que a gente consegue perceber na poesia dele. Por exemplo, ele usa um vocabulário que, às vezes, é super informal. Tem um poema dele maravilhoso que a gente vai ver já já, que é o Versos Íntimos, que é um dos meus poemas favoritos de todos os tempos, e em que ele mistura, né, algumas coisas. Você vê assim, ele usa o formato do soneto, que é o formato clássico, né, do poema. Ele usa um vocabulário, por vezes, bastante requintado, mas, ao mesmo tempo, tem horas que ele faz uma interlocução com o eu lírico, conversa com o leitor, como se estivesse conversando com o leitor, assim, num diálogo com o leitor, o que dá uma informalidade grande para o texto também. Ou seja, esse tipo de ruptura, isso aí já vai ser muito mais comum nos modernos, nos modernistas. Então, por isso que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter esse vocabulário, por vezes, requintado, às vezes, muitas vezes, um vocabulário científico, né? Tem um poema dele que eu vou mostrar para vocês também, que começa com ele dizendo que eu filho do carbono, sabe? Então, ele usa termos científicos misturados a uma estrutura, né, requintada, misturado com coisas informais, misturado com uma coisa meio escatológica. Você sabe o que é escatologia? Coisa nojenta, sabe? Tem uns poemas dele, inclusive Versos Íntimos, que a gente vai ler já já, que ele, sabe, a poesia do Augusto dos Anjos, ela muitas vezes tem a função de ser desagradável. Para que, Raul, que ele quer ser desagradável? É porque ele está falando também, gente, no meio dessa construção poética, de um desconforto existencial muito grande. Certo? Então, existe um desconforto existencial, um pessimismo. Aqui você vê muita influência ali de Schopenhauer, de Nietzsche, aquela galera toda, certo? Mas você vai ter também, né, uma mistura de linguagens e de influências que traz para a poesia do Augusto dos Anjos um aspecto muito novo, certo? Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês rapidinho aqui. Vou colocar esse materialzinho na plataforma, tá? Esse eu não coloquei lá no mural ontem, então estou mostrando para vocês primeiro agora. Aí, é uma biografiazinha do Augusto dos Anjos, né? Ele nasceu em 1884 nasceu em 1884 e morreu em 1914, aos 30 anos de idade. Então, quer dizer, ele nem tempo de ver o modernismo nascer ele teve, certo? Que, né, vamos lembrar, Semana de Arte Moderna, 1922. Morreu aos 30 anos de idade, certo? Ele foi professor, né, que tem uma mini biografia dele aqui, certo? E o único livro que ele possui, né, que foi publicado é o Eu, que é de 1912. Depois, né, houve edições em que alguns outros poemas que foram sendo encontrados, etc., e que ele tinha produzido depois, né, de ter lançado Eu, foram adicionados, certo? E aí virou Eu e Outros Poemas, tá certo? Mas essa é a obra, né, base da biografia dele, certo? Da poesia dele. Então, olha só. Ele sempre morre muito cedo, gente, né? Impressionante. Escritor nessa época morre cedo, mas se for poeta, morre mais cedo ainda. Olha lá. As características. Augusto herdou algumas características formais do simbolismo e do parnasianismo, mas não o conteúdo. Tá vendo a questão de transição? Beleza? Né? Então, você tem a coisa que eu estou dizendo mais existencial, mais espiritual até, tá, gente? Mas não é religioso. Tem mais a ver com a relação dele com o universo, com o cosmos, sabe? Essa coisa, mas uma relação extremamente conflituosa, extremamente melancólica, extremamente pessimista, certo? Melancolia e pessimismo rodeiam os poemas. O poeta utiliza muitos termos científicos e médicos, olha o que eu falei, né? Eu, filho do carbono, né? As formas métricas são rígidas, mas os versos já apresentam certas características realistas, tá? E às vezes até
o verso às vezes fica livre, tá? Às vezes. Estou falando. Muitas misturas do passado e muitas inovações que viriam aí a moldar o futuro. O amor é visto com ceticismo. Não só o amor, tá, gente? O amor, a amizade, né, as relações humanas são vistas com ceticismo, ou seja, com descrença. Ele não acredita no ser humano. Ele não acredita na bondade do ser humano. Certo? Por isso que você percebe esse tom super melancólico e super pessimista na obra dele. Beleza? E pela sua obsessão que nutria pela morte, chegou a ficar conhecido como o poeta da morte. Então você percebe que deve ser uma poesia bem leve, né? Uma poesia bem leve. Além de morrer jovem, morreu triste. Além de morrer jovem, morreu triste, exatamente. O autor tenta expressar a mais pura realidade e a incapacidade do ser humano de expressar sua essência do modo convencional, né? Então, quer dizer, o ser humano é um desconfortável por natureza. Aquelas você antes de dormir, pra você ficar bem tranquilo, né? Pra você ter um sono bem leve, não ter pesadelos. Aí, vou ler para vocês. Aqui tem o Psicologia de um Vencido, né? Olha só. Não vou ler ele todo, porque eu quero ler o outro todo. Mas veja só como ele vai misturando as coisas. Olha, gente. Ó, eu, filho do carbono e do amoníaco. Certo? Então, ó, outra coisa interessante, aqui os termos médicos, termos científicos, né? Profundissimamente hipocondríaco. Certo? E olha só a estrutura. 2 quartetos, 2 tercetos. Ou seja, estamos diante de um soneto, uma forma clássica de poema, né? Temos as rimas ABBA, amoníaco, rutilância, infância, zodíaco, hipocondríaco, repugnância, ânsia, cardíaco. Certo? Então, existe o apuro formal, existe a questão científica médica, existe a questão do pessimismo e do desconforto existencial. Tá certo? Agora, vamos então para fechar aqui esse poema que é o meu favorito dele e que tem também esses termos mais escatológicos, mais nojentos, mais desconfortáveis, versos íntimos. Esse eu acho que é um dos únicos poemas que eu sei de cor, assim. Vai lá. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Então, olha só, ele conversando com o leitor, gente. Ninguém viu, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. O que é quimera? A quimera é o sonho. Né? O seu último sonho, aquele, né? Você teve tantos sonhos, você não conseguiu realizar nenhum. E aí você tinha aquele último sonho que você queria muito realizar. E também não deu certo. E tem mais. Ninguém assistiu ao formidável, olha a ironia, ao formidável enterro da sua última quimera. Ou seja, ninguém está aí para o seu último sonho que você não conseguiu realizar. Leve. Vai lá. Somente a ingratidão, com letra maiúscula, hein? Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Olha a ideia do homem lobo do homem, né? Acostuma-te à lama, não vai ter nada de bom na sua vida não, meu amigo. O homem é um bicho fé da mãe, sabe? O homem que nessa terra miserável mora entre feras, também sente a necessidade dele próprio ser fera. Ele é o seu próprio lobo, ele é a sua própria fera. É um engolindo o outro. Não existe solidariedade, não existe amor, não existe nada. Olha, o pessimismo cético, né? Não acredito no ser humano. Toma um fósforo, olha o tanto, muda tudo, gente. Parece estar conversando, ó, informalmente. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, o beijo, amigo, é a véspera do escarro.
Então, tipo assim, alguém for carinhoso, amoroso com você, é apenas a véspera para algo horrível que vai fazer para você. Então, nunca acredite no amor, ou no carinho, ou na amizade das pessoas. Se eles se fizerem algo legal para você, é apenas para daqui a pouco puxar o seu tapete. Certo? A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, se para alguém ainda os seus sofrimentos, né, as suas feridas ainda causam alguma pena, você não acredita não que essa pessoa está com dozinha de você. Apedreja essa mão vil, essa mão má que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Tipo, antes que você receba o beijo e depois seja escarrado, enquanto a pessoa está te beijando, escarre na boca dela. Tipo, faça com as pessoas antes aquilo que com certeza um dia elas farão contra você. É de uma leveza, de um otimismo, né? Eu sou apaixonado por isso aqui, gente. Esse negócio de se apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, é nojento, é bonito, é triste, é tudo ao mesmo tempo. Ave Maria, é forte demais. Né? Meu Deus, que agressivo. Quem quebrou o coração dele, né? Imagina as crianças brincando e sendo felizes e olhando com desgosto. Ele olhando com desgosto. Né? Não é que poema lindo e alegre, né? Total. Lindo eu acho ele. Lindo eu acho maravilhoso. Acho ele tão forte, acho tão bem composto. Acho ele tão incômodo. Mas é pesado, né? Claro que é pesado. Pois é, esse aí é o estilo. Dá vontade de dar um abraço nele, tadinha. Itz Maria, né? Quem sabe? Não tá faltando, mas ele vai achar que você vai abraçar e depois vai tacar pedra nele. Ele é arredio, esse menino. Beleza, meus amores? A Sofia tá botando ali, ó. Tenta dar um abraço nele pra você ver. Vai levar um socão. Ai, ai. Imagina alguém abraçar ele atacando. Ai, ai. Beleza, meus queridos? Tá? Então, esse aí, no mundo de Among Us, mas onde todos são impostores. Eu não conheço Among Us, mas onde todos são impostores. Chega no soco, então, e depois vira amigo, né? Porque aí, primeiro vem o socão, depois né? Primeiro vem o escarro, depois vem o beijo. Que aí não tem surpresa negativa. A surpresa que vier vai ser positiva. Beleza, amores? Então, tá aí, né? Para vocês entenderem o basicão sobre, né, Augusto Zerves. Eu sou fã desse cara, eu gosto muito dele. Ainda mais que a obra dele é tão limitada, mas é tão forte que até tá aí até hoje. Tá certo? Tá bom? Beleza. Então agora eu vou parar de coisar este aqui e vou abrir este outro para vocês, mas antes deixa eu falar um pouquinho. Queridos, olha só como é que nós vamos fazer. Eu vou falar agora da Semana de Arte Moderna para vocês, que é o período, né, que vai acontecer logo depois aí desses pré-modernistas e que vai ser basicamente, gente, o evento que vai oficializar o movimento modernista no Brasil. Gente, isso nós estamos falando de uma semana que vai acontecer em 1922. Em 1922, a grande maioria dos movimentos de vanguarda já estão em ebulição e alguns já estão até meio caindo lá na Europa. Vale lembrar que os movimentos de vanguarda são os movimentos que vão iniciar para o mundo o modernismo.
né? Com as suas rupturas, com as suas experimentações, com as suas estéticas diferentes, né? Com a negação daquilo que é clássico, né? Quer dizer, futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, cubismo vão mudar completamente não só a cara da arte, mas o conceito do que é arte, gerando o que a gente chama de modernismo. Os nossos modernistas vão ser muito influenciados pelas vanguardas europeias. Especialmente, né, dois, né, mais de dois, mas eu vou colocar dois aqui, porque não dá para ficar falando de todo mundo. Especialmente dois dos líderes desse movimento modernista no Brasil. Oswald de Andrade, que vai ser um rapaz que veio de uma família que tinha condições, uma família abastada, uma família que tinha nome, que tinha poder. Então, ele pôde ser o jovem urbano intelectual que estudou fora do Brasil, né, e que absorveu as novidades que estavam vindo de lá e voltar para o Brasil com essas ideias revolucionárias. Ele teve a oportunidade de ser essa pessoa. Também a Anita Malfatti, certo? Que também vinha de uma família que tinha condições de fazer ela poder estudar na Escola de Belas Artes em Lisboa e em Paris. Certo? Então, ela pegou, né, o curso de Belas Artes no auge desses movimentos de vanguarda. Quando ela volta ao Brasil, ela volta super influenciada por principalmente dois deles, né? Pelo cubismo e pelo expressionismo. Então, enquanto nós estamos na década de 1910, né, por volta de 1915, 16, 17, 18, esses nomes estão aparecendo. Né? Oswald de Andrade vai conhecer o seu parceiro de crime, Mário de Andrade. Certo? Não tem nada a ver um com o outro. Certo? Ainda vai aparecer um outro Andrade pela tangente chamado Carlos Drummond de Andrade, que ainda não vai estar, né, no início do Parangolé, mas que vai ser super importante um pouco mais adiante. Certo? Aí você tem, além da Anita Malfatti, você vai ter mais algumas meninas que vão chegar para completar essa galera. Uma moça chamada Tarsila do Amaral, que vai inclusive se casar com Oswald de Andrade e pintar o quadro mais célebre das artes plásticas brasileiras, Abaporu. Certo? Pagu, que vai ser uma moça rica, revolucionária nos costumes e que vai dar trabalho para essa mulherada aí toda, porque ela vai pegar todo mundo. Pagu vai ser danadora. Pagu vai ser a mulher moderna por excelência. Aquela que não vai querer seguir regras, sabe? Além disso, você vai ter Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo, você vai ter Manuel Bandeira, você vai ter Vitor Brecheret, você vai ter Di Cavalcante, que vai ser o cara que, inclusive, vai fazer a ilustração do catálogo da Semana de Arte Moderna e o cartaz de convite da Semana de Arte Moderna. Certo? Daí um pouco você vai ter Portinari, super importante também para a pintura brasileira, que já caiu 1000 vezes no Enem. Certo? Você vai ter nomes assim bastante estranhos, como, por exemplo, Plínio Salgado. Plínio Salgado vai fazer parte do movimento modernista. Porque uma das questões do modernismo, gente, vai ser trazer essa coisa de uma identidade nacional nova. Agora é o seguinte, chega de só importar da Europa o que é arte. Chega disso. A gente vai sofrer a influência de lá, porque as coisas estão acontecendo lá, só que nós vamos trazer esse conhecimento e vamos misturar com a nossa identidade, com a nossa cultura popular e dar uma cara brasileira a tudo isso. Certo? Então, existe um quê de identidade nacional muito forte no modernismo brasileiro. E isso é um caminho, é um terreno bastante... né? Olha lá. E isso é um caminho um terreno muito fértil, certo? Um terreno muito fértil para quem tem ideias nacionalistas, ultranacionalistas, se misturar ali no meio e, né? Que é o que aconteceu com o Plínio Salgado. Plínio Salgado vai se empolgar com essa história de uma identidade nacional, porque ele era um ultranacionalista de tendência fascista. Tanto que, né,
quando ele ganha uma certa projeção no movimento modernista, pouco tempo depois, ele vai começar a ser um dos líderes do movimento integralista brasileiro, que foi o fascismo no Brasil. Certo? Raul, quando tiver essas coisas muito ultranacionalistas, é bom a gente desconfiar que, historicamente, vão estar associados a algum tipo de construção fascista? Sim. Certo? Geralmente, sim. Tá? Então, beleza. Sim. Né? Aí você fala, né? Independente de qualquer coisa. Mas muitos vocês acompanharam, vocês vivem no Brasil, muita gente, né, chama né, o governo atual de governo fascista, aquela coisa toda, e muito disso se deve muito a esse tipo de exaltação de coisas relacionadas à pátria, né, e também exige um apelo à questão religiosa muito forte, certo? Então, isso já aconteceu em outros momentos da história em que governos fascistas se utilizavam dessas representações também, tá certo? Então, por isso que você tem essas... você está dizendo que o governo atual é fascista? Não, eu estou dizendo que existem traços semelhantes, né? Porque aí é uma questão de história, não é uma questão de opinião. Tá certo? Então, você tem essa configuração, certo? Dessa pessoal todo. Raul, então, mas assim, a galera é tudo mais jovem, né? E aqui tem uma coisa que é importante salientar, gente. O centro cultural do Brasil era o Rio de Janeiro. Só que cada vez mais você tinha uma elite cultural, que muitas vezes ali se misturava com a própria elite financeira, surgindo, crescendo, tomando forma em São Paulo. Por quê? Vamos lembrar? São Paulo estava se tornando a cidade mais rica do Brasil, por causa do café. O estado de São Paulo estava se tornando o estado mais rico do Brasil, por causa do café. Nós estamos falando do auge do café aqui, gente. Nós estamos falando da década de 1910 e 1920. Certo? É o auge do café. Certo? Então, por mais que a capital fosse o Rio de Janeiro e o Rio ainda fosse o centro cultural, né, os olhos do mundo, né, do Brasil estavam voltados para o Rio de Janeiro, né, São Paulo emergia como esse segundo polo. Então, né, essas figuras que vão estar ali nos jornais e estar produzindo coisas novas, e esses jovens que estudaram fora e que voltaram influenciados pelas vanguardas europeias, vão fazer durante a década de 1910 o barulho necessário para que o movimento modernista ganhasse corpo. Certo? E aí você tem alguns eventos, alguns episódios que vão ser determinantes nesse processo. Vou falar de 2. Porque, gente, vamos pensar aqui. Se existe uma coisa que, a essa época de grandes mudanças, né, os mais inovadores chegavam e falavam, gente, eles chegavam e falavam assim, não é possível que esse povo só lê poema parnasiano até hoje, gente. Não é possível que esse povo só está lendo Olavo Bilac e Alberto de Oliveira até hoje. Esse povo não cansa de ser europeuzinho, elitistinha, babaca, com esses poemas pérola, poema joia, poema escultura. Que povo... O brasileiro atrasado da caramba, né? Então, os inovadores estão pensando dessa maneira. Então, o alvo principal dos novos modernos vai ser, no Brasil, os parnasianos. Tanto que 2 momentos vão ser três momentos, na verdade, né? Em 1900 os 3 momentos vão acontecer em 1917 e 1918, né? Em 1917, o Oswald de Andrade vai numa palestra, né, num encontro literário, tal, ele vai dar uma palestra, e nessa palestra ele vai falar que o Brasil está 50 anos atrasado em relação à literatura, né, em relação à Europa. Por quê? Porque a gente insiste em incensar uma literatura velha
atrasada, caquética que é a literatura parnasiana. Certo? Que já era velha quando nasceu, porque pegava modelos clássicos e não ousava ousar em nada. Agora, a elite tradicional, conservadora, cultural, artística brasileira, falava, olha esses meninos falando besteira. Olha só, falando mal de Olavo Bilac. Esses meninos querem chegar só para fazer bagunça mesmo. Sempre é a mesma coisa, gente. Os conservadores sempre acham que as novidades estão lá para fazer bagunça. É o ciclo da história, certo? E aí, quando vem, então, né, obviamente gerou muita polêmica isso, tal. E também, né, aí no ano de 1918, o Manuel Bandeira escreve um poema que vai ter mais repercussão mais para frente. Mas o Oswald de Andrade, logo depois o Mário de Andrade, a galera vai conhecer esse poema antes da Semana da Balbúrdia Moderna de 22. Exatamente. Exatamente. A balbúrdia sempre esteve presente. Né? O bom é que, assim, né, a balbúrdia vai completar 100 anos e a gente está falando dela até hoje. Então, será que era só balbúrdia? Infeliz ex-ministro da Educação. Né? Então, você tem aí um poema, né, do Manuel Bandeira que se chama Os Sapos. E os sapos do poema do Manuel Bandeira são os poetas parnasianos. E quando que esse poema vai ganhar repercussão para valer? Quando ele for lido na Semana de Arte Moderna. Nós vamos chegar lá daqui a 2 minutos. Tá certo? Então tá. E o outro evento, talvez o mais marcante de todos, aconteceu exatamente com o Monteiro Lobato. Aquela figurinha difícil que a gente falou, que eu chamei para vocês, eu chamei ele de bipolar para vocês. Porque o cara fazia, sim, coisas inovadoras, o cara fazia, sim, coisas que marcaram o modernismo, certo? Inclusive, continuou produzindo no modernismo, né? O Sítio do Cabo Amarelo é modernista, certo? E, no entanto, né, era amigo do Oswald de Andrade, era amigo do Mário de Andrade, mas, assim, não concordava com o posicionamento, era conservador, esteticamente falando, no que se referia ao que a arte é esteticamente, muito conservador, tanto que ele vai ser o responsável, né, sem querer, ele vai acelerar o movimento modernista no Brasil. Porque em 1917, Anita Malfatti, recém-chegada da Europa, tendo estudado na Escola de Belas Artes, vai, né, apresentar os seus quadros. E os seus quadros vão ter super influência, né, das vanguardas europeias, especialmente do cubismo e do expressionismo. Certo? Do futurismo também, mas especialmente do expressionismo e do cubismo. E vai causar né, aquela coisa, aquela espécie, algumas pessoas vão achar incrível, outras pessoas vão falar que trem estranho, né? O homem amarelo, que é basicamente um retrato de um homem, só que não é um retrato fidedigno, parece que é meio desproporcional, não tem muita preocupação com realismo, e a pele do cara é amarela. Vou falar para eles, que diabo é isso? Certo? Hoje, para a gente, isso é normal. Para aquela época, era romper com os padrões, gente. E aí, o que vai acontecer? Obrigado. O que vai acontecer a partir disso? Vai acontecer que o Monteiro Lobato vai até a exposição da Anita Malfatti e vai escrever para o jornal, acho que Folha ou Estado de São Paulo, nunca lembro, certo? Um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, no qual ele vai chamar quase que a Anita Malfatti de doida, falando que ela, acho que eu comentei isso com vocês, né? Falando que existem 2 tipos de artistas, aqueles que entendem o equilíbrio, a forma e tal, e aqueles, né, chama esses outros de praticamente desequilibrados e que seguem falsos mestres como Pablo Picasso. Certo? Então, isso ficou muito marcado. E a Anita Malfatti quase foi embora do Brasil por conta disso. Porque ela falou, gente, eu não vou ficar aqui nesse país, nesse país provinciano, em que os intelectuais quase me chamam de doida no jornal, certo? Para ficar, quero virar saco de pancada de ninguém, não. Vou voltar para a Europa, que lá as coisas estão acontecendo,
sabe? Deixa esse povo roceiro aqui na roça mesmo. Ela quase voltou embora para a Europa. Só que aí o que aconteceu? Juntou o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, se não me engano, o Guilherme de Almeida e o Menotti Del Picchia, e foram visitar a Anita Malfatti em solidariedade, certo? Para falar para ela, olha, seu trabalho é maravilhoso, a gente tem um movimento modernista surgindo no Brasil, a gente quer convidar você para fazer parte desse movimento. Vai embora não, fica aí, cola em nós. E aí a Anitta Malfatti ela vai para a Europa, mas vai voltar, certo? E vai começar a fazer parte disso aí, tá certo? E a partir de 1917, a partir dessa situação, gente, você vai ter uma sequência de eventos, de publicações que já vão começar a dar cara para o modernismo brasileiro, e isso vai culminar na Semana de Arte Moderna de 1922, certo? Culmina na Semana de Arte Moderna de 1922, que vai ter, na verdade, 3 dias. Dia 13, 15 e 17 de fevereiro. Olha lá. Né? Ali estão os cartazes que foram feitos, né? O catálogo e o cartaz, né? Feitos de Cavalcante, certo? E a intenção aqui, gente, bom, primeiro, como é que eles conseguiram fazer o negócio no Teatro Municipal? O Teatro Municipal é tipo uma grande instituição, né? Para grandes espetáculos. Se eles eram vistos meio que como meninos rebeldes fazendo balbúrdia, por que eles conseguiram o periquito, o Teatro Municipal? Porque alguns intelectuais bastante respeitados da época, né, além de algumas famílias desses jovens terem também influência, então essa galera foi influente junto ao governador, que era o Washington Luiz na época. Certo? E aí eles conseguiram. Uma das pessoas que mais contribuíram para que os jovens modernistas conseguissem o teatro municipal foi exatamente Graça Aranha, o autor de Canaã, a história dos imigrantes alemães. Certo? Tanto que vai ser o Graça Aranha, já um senhor, já um intelectual respeitado, ele vai ser o cara que vai fazer o discurso inicial da Semana de Arte Moderna. Um discurso que, olhado hoje, foi um discurso que ele fala das inovações modernistas, mas a maneira, o discurso dele foi um discurso muito tradicional. Então, o pessoal até fala, né? Quem abriu a Semana de Arte Moderna usou uma linguagem super tradicional, né? Nada inovadora, tá certo? Porque a ideia ali, gente, era inovar, era chamar a atenção, era chocar, se fosse o caso, e isso aconteceu. Nós vamos ter 3 episódios, né? Na verdade, 2 episódios que vão ser os mais marcantes da Semana de Arte Moderna. Né? No dia 13, o primeiro dia, o teatro estava, o saguão do teatro, né? O teatro municipal é muito bonito, tem uma parte, os corredores, e umas galerias, e a escadona, e foi lá, né? Robertinho, papai está terminando a aula, peraí, já a gente desce. Meu Deus do céu, que vontade de fazer um xixi, papai. Vai lá. E aí, no primeiro dia, com uma mistura de entusiasmo por parte dos artistas mais inovadores, né? Com uma mistura de curiosidade da população em geral e uma vontade de criticar por parte dos mais tradicionalistas. Então, o teatro estava lotado, foi um sucesso o primeiro dia. No segundo dia, que foi o dia de 15, uma quarta-feira, também foi uma loucura. E esse foi o dia mais polêmico de todos, que foi o dia da poesia, e foi o dia em que o Manuel Bandeira ia ler o poema Os Sapos, que literalmente era explicitamente uma crítica aos parnasianos. Só que o Manuel Bandeira ele era tuberculoso, ele teve uma crise. Tem gente que hoje acha que, na verdade, ele amarelou e não foi. Certo? Mas não se pode provar isso. Então, quem acabou lendo o poema Os Sapos foi um cara chamado Ronald de Carvalho. E quando o pessoal entendeu o que estava acontecendo, gente, aqui, olha aqui uma fotinha da galera. Aqui, sentado aqui na frente, está exatamente Oswald de Andrade.
certo? Em pé aqui tem um de cinza, do lado tem o Manuel Bandeira, de óculos. E o outro de óculos, que é o terceiro aqui, com a cabeça de ovo, é o Mário de Andrade. Esse que está de pé, de bigodão, aqui, o senhor mais velho, esse é o Graça Aranha. Tá certo? Perceba que aqui ainda estamos num mundo muito masculino, né? Cadê Anitta Malfatti? Cadê Tarsila? Cadê Pagu? Certo? Na verdade, o que ódio no coração é esse do Ozzy. O Ozzy, na verdade, ele queria causar barulho, gente. Ele sempre quis causar barulho. Causou, viu? Gente, ó, eu coloquei nesse material tudo de mais importante sobre a Semana de Arte Moderna, tá bom? E aqui eu quero só falar, ó, o poema Os Sapos. O que aconteceu quando o Ronald Carvalho começou a ler o poema, a declamar o poema, e a plateia começou a entender que o poema era uma crítica aos poetas parnasianos? E, além do mais, o que aconteceu? Começou a acontecer um incômodo, o pessoal começou aquele burburinho, aquela coisa toda, né? Porque está falando lá, o sapo tanoeiro parnasiano aguado diz, meu cancioneiro é bem martelado, né? Porque o poema é como se fosse uma escultura, né? Então tem que ser martelado. Então vai detonando, velho, os parnasianos. E chama os sapos, e cada um dos sapos, porque inclusive vai usar a sonoridade, né? Parecida com a dos sapos coachando. Olha só essa estrofe. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi? Foi. Não foi? Foi. E aí o povo começou a ficar, foi? Não foi? 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 Não foi? E aí começou, gente, a latir. E aí, gente, começou a vaiar. Aí, gente, começou a aplaudir. Aí, gente, começou a relinchar. Ali, a Semana de Arte Moderna atingiu o seu auge, né? O seu relinchar. Barulho de bicho, com latido, com vaia, com aplauso. Ali a balbúrdia estava pronta. Ali a Semana de Arte Moderna atingiu o seu objetivo, que era causar, incomodar, fazer o barulho. Mas também, fale bem ou fale mal, fale de mim, exatamente. Só que aí teve uma reação negativa muito forte. Na sexta-feira, né, os mais tradicionalistas convocaram um boicote à Semana de Arte Moderna. E era exatamente o dia que ia se apresentar Heitor Villa-Lobos, né, o maior nome da nossa música clássica, que já tinha feito muito sucesso na Europa e no Rio de Janeiro, e vinha se apresentar pela primeira vez em São Paulo. Então, era assim, o grande evento da Semana de Arte Moderna. E o teatro não estava cheio. Por quê? Porque os mais conservadores boicotaram o teatro. O Monteiro Lobato, se não me engano, ele foi no primeiro dia e foi embora. Se não me engano, foi isso. Tá certo? Então, agora, para piorar, Villa-Lobos estava com uma unha encravada. Então, ele apareceu no palco, né, com a casaca de maestro, de regente, e com um chinelão de dedo. Aí o povo, aí ó, não respeitam mais nada, não respeitam nem a formalidade da posição de maestro. É um bando de futurista, comunista, esquerdista, balburdista. E ele foi lá reger a orquestra com o dedão de fora, porque estava com o engravado. Beleza, meus queridos? Só passei 5 minutos do horário já, mas pelo menos deu para fazer o clima para vocês. Onde entra Vidas Secas nessa história? Gente, a partir desse momento em que você tem a Semana de Arte Moderna, nasce a primeira geração modernista. E aí, quando passarem as provas e tudo mais, eu vou falar de cada uma das gerações. O Vidas Secas está na segunda geração modernista, que é a geração do chamado Romance de 30. Tá certo? E aí amanhã eu vou falar dele. Lembrando que o material já está na plataforma, está lá no mural, tanto de Semana de Arte Moderna, já está lá também sobre as gerações, só que eu não vou perguntar as gerações no simulado, não vai cair nada disso agora. Se é Semana de Arte Moderna, né, vai ter as características dela, tem coisa que eu perguntei,
tá certo? Então, tá lá o material desde ontem, tá lá. Eu vou postar de novo o material de Semana de Arte Moderna e vou postar o material de Vidas Secas, que já, não, esse já postei ontem, né? Aí você, enfim, né? Vai estudar. Enfim, vai estudar. Raul, esse material no livro está onde? No seu módulo 9, tá? Que é o penúltimo módulo, módulo 9, que vai ter ali Semana de Arte Moderna e a primeira geração modernista, ali, os ventos do modernismo. Tá bom? Queridos, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Tchau. Até amanhã. Tchau. Amanhã, Vidas Secas. Tchau, tchau.